Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos explorar a química fundamental dos óxidos, aqueles compostos de oxigênio que estão, bem, por todo o lado no nosso dia-a-dia e na indústria. Exato, omnipresentes mesmo. As fontes que temos em mãos são variadas, sabe? Temos artigos sobre a indústria da cal no Brasil, os usos do dióxido de titânio, Uhum. as emissões de óxido nitroso, exemplos de óxidos comuns e até estudos sobre como o óxido de cálcio pode, olha, proteger os nossos recursos hídricos. Sim, fontes bem diversas que dão uma visão ampla. O nosso objetivo aqui é, então, perceber melhor alguns destes óxidos-chave. Vamos focar-nos bastante no óxido de cálcio, a cal, especialmente no Brasil, olhar para as suas imensas aplicações e, claro, o seu potencial ambiental. Certo, E depois contrastar um pouco com outros importantes, como o dióxido de titânio e o óxido nitroso. Prontos, vamos lá tentar desempacotar isto. vamos a isso. Começando então pelo óxido de cálcio, a cal. O Brasil tem imenso calcário, não é? A matéria-prima. Sim, reservas consideráveis. E, embora a China domine, o Brasil era um produtor significativo. As fontes falam em quinto lugar mundial em 2007. Muitas unidades de produção, principalmente em Minas Gerais. Exato, concentradas no Sudeste. E a produção divide-se maioritariamente cal virgem, uns 73%, e o resto 27% cal hidratada. Fiquei curiosa com um dado. O consumo per capita no Brasil. Uns 40 quilos por habitante por ano. É mais que a média mundial, mas bem menos que países como a Bélgica ou a Alemanha. O que explica isso? Olha, essa diferença reflete sobretudo os níveis de industrialização e também o volume de construção civil. Países mais industrializados, com grande produção de aço, químicos ou com construção mais intensa, acabam por usar mais cal. Entendo. A obtenção da cal virgem em si, bem, é um processo direto, mas que exige muita energia, né? Aquecer um calcário a temperaturas muito altas, 900, 1200 graus Celsius, para libertar o óxido de cálcio. E as aplicações são, olha, incrivelmente vastas, certo? Não é só na construção, que as fontes dizem ser a maior consumidora, para argamassa e cimento. Sim, a construção puxa muito, mas vai muito além. Pois é, mencionam o uso na siderurgia, como fundente, na agricultura, para corrigir a acidez do solo. Exato. A agricultura é um uso clássico. Indústria de papel, açúcar, até tratamento de água. E o baixo custo parece ser, assim, o fator-chave. Sem dúvida. O custo-benefício é excelente. E aqui, sabe, é onde a coisa fica realmente interessante do ponto de vista ambiental. Esse composto simples e barato tem um potencial notável. Ah, sim? Como assim, potencial ambiental? As fontes da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, por exemplo, mostram como a cal pode ser uma ferramenta poderosa para proteger a qualidade da água, principalmente na remoção de nutrientes e poluentes. Que interessante. Conta mais. Por exemplo, o fósforo. Em excesso, causa eutrofização, aquele problema que sufoca rios e lagos com algas. Estudos lá no Tocantins e também em Santa Catarina pela Embrapa mostraram que usar cal hidratada para ajustar o pH da água residual Ajustar ao pH, certo? remove mais de 85%, chegando em alguns casos a 98% do fosfato. É uma eficiência muito alta. Uau, 98%. Impressionante. E funciona para outros poluentes também? Metais pesados, talvez? Sim, funciona muito bem para remover metais pesados tóxicos. As fontes citam exemplos de efluentes de mineração em Criciúma, Santa Catarina, removendo alumínio, manganês, ferro e também de efluentes industriais simulados, com remoção de cádmio, cobre, níquel, zinco. E com boa eficiência. Eficiências notáveis, às vezes perto de 100% para certos metais, como o cobre usando calcário puro. Também há menção à remoção de cromo de efluentes de curtume. São tecnologias, como disseste, baratas, fáceis de operar e muito eficazes. E estão alinhadas com as exigências ambientais, como as da Resolução CONAMA 43011, que é uma norma brasileira importante sobre efluentes. Que potencial enorme vindo de algo tão comum. Mas pronto, o mundo dos óxidos vai muito além da cal, né? Falemos um pouco do dióxido de titânio, TO2. O que se destaca nele? Bem, o TiO2 tem, digamos, duas caras. Uma é como pigmento, aquele branco super brilhante usado em tudo. Tintas, plásticos, cosméticos, papel, embalagens. Ah, sim, o pigmento branco. Exato. A outra cara
é na nanostela. Aí ele é transparente, mas absorve radiação UV. Por isso é essencial nos protetores solares. Ajuda a prevenir o cancro de pele. E também funciona como catalisador, ajudando a controlar a poluição do ar, em algumas aplicações. Interessante essa dupla função, proteção e remediação. E do lado talvez mais problemático temos o óxido nitroso N2O. As fontes parecem bastante preocupadas. E com razão. O N2O é um gás de efeito estufa potentíssimo, cerca de 300 vezes mais que o CO2. E ainda por cima danifica a camada de ozono. 300 vezes? Nossa. E as fontes? De onde vêm? As fontes principais são a agricultura, por causa dos fertilizantes nitrogenados, e alguns processos industriais. Mas, e isto é crucial, também é libertado no tratamento de águas residuais. No tratamento de água, como assim? Durante os processos biológicos que removem azoto, a nitrificação e a desnitrificação. As emissões aqui são complexas, dependem muito das condições, tipo da relação carbono-azoto, do oxigênio dissolvido. É difícil controlar. Que complicado. E pensar que também tem usos médicos. Sim. Curiosamente, é o mesmo gás usado como anestésico leve, o famoso gás hilariante. Uma dualidade também. É incrível como estes compostos podem ser tão diferentes. E claro, há outros óxidos que usamos quase sem pensar, certo? As fontes mencionam alguns. Sem dúvida. Pensemos no, dióxido de silício, SO2. Basicamente, areia, quartzo. Fundamental para fazer vidro. Claro, o vidro. O óxido de magnésio, MgO, está lá no leite de magnésio como antiácido, mas também é usado na indústria, em papel, borracha e até como alternativa à cal no tratamento de efluentes. Às vezes com a vantagem de produzir menos lodo, menos resíduo sólido. Interessante essa alternativa. E nem falamos do CO, monóxido de carbono, poluente tóxico da combustão incompleta, ou do próprio CO2, que além do efeito estufa, usamos em bebidas, gelo seco. Ou a alumina, Al2O3, para fazer alumínio, abrasivos. São mesmo a base de muita coisa. Então, afinal, o que retiramos disto tudo? Fica, para mim, muito claro que os óxidos são peças fundamentais. Na natureza, na tecnologia, o impacto é imenso. Precisamente. São blocos de construção essenciais. E o caso da cal, que exploramos mais, mostra bem como um composto aparentemente simples pode ter um potencial enorme para soluções ambientais. Soluções práticas, de baixo custo, algo muito relevante para um país como o Brasil, com seus desafios na gestão da água, por exemplo. Sim, muito relevante. Mas isso deixa-nos a pensar, né? Muitos desses óxidos têm essa dualidade. São super úteis, mas a sua produção pode consumir muita energia, gerar emissões como o CO2 na produção da cal que falamos. Exato, a pegada energética é de carbono. Uhum. Ou podem ser eles próprios poluentes, como o N2O, que é um subproduto indesejado. Então, a questão que fica é: como é que a gente pode otimizar o uso das propriedades boas destes óxidos para um desenvolvimento mais sustentável? Maximizando benefícios. Enquanto minimizamos os impactos negativos, seja na produção, seja no uso final. Fica aqui algo para a gente continuar a explorar, não é? Sem dúvida. É o grande desafio da química e da engenharia hoje, usar o que temos de forma mais inteligente e responsável.